Olá, meus amigos, estamos de volta e hoje a gente vai trazer algumas dicas de estudo para concurso. Eu sempre digo o seguinte, vou falar um pouco da minha experiência no estudo para concurso, estudei para concurso durante algum tempo até conseguir a aprovação no cargo que eu pretendia, e eu sempre digo que o estudo para concurso tem um quê de personalíssimo, porque existem muitas peculiaridades e particularidades que dizem respeito à vivência de cada um, as experiências de cada um, as disponibilidades de cada um. Agora, é óbvio que existem algumas regras que podem ser observadas e que podem otimizar o seu estudo. É isso que a gente vai procurar trazer aqui hoje. Vou falar de 5 dicas brevemente. 3 são genéricas, eu acredito que valerá para todo mundo que está estudando para concurso, e outras 2 que são um pouco mais específicas, que aí você vê a sua adequação e se cabe ou não para você, tudo bem? Antes da gente começar, mais uma vez eu vou pedir aqui, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, divulgue o nosso canal, divulgue aqui esse trabalho e joga aqui mais comentários com sugestões de temas. Pode ser de dica de concurso, a gente vai gravar outros vídeos também falando aqui sobre estudo para concurso, tudo bem? Como eu dizia, são 5 dicas, as 3 primeiras são mais genéricas. Primeira, meus amigos, procura conhecer a banca examinadora do concurso que você vai prestar. Isso é extremamente importante. Conhecer a banca examinadora, saber como a banca examinadora tem se comportado, saber qual é o estilo da prova, qual é a forma de abordagem. Agora, quando eu digo banca examinadora, evidentemente eu estou me referindo à banca examinadora de acordo com o grau de dificuldade do concurso que você vai pegar. É claro que eu não estou falando, por exemplo, olha, a prova é da CESP, a prova, que agora é Sebrasp, né? A prova é da Fundação Carlos Chagas. Olha, CESP, Sebrasp faz concurso de nível médio até concurso da magistratura, do Ministério Público. Então, é claro que você precisa analisar o nível de cobrança de questões naquele concurso que você precisa prestar. Pode perceber, quando você começa a estudar pelas provas anteriores, a quantidade de temas que vem se repetindo. Você pega aquele conteúdo programático com uma quantidade absurda de temas, mas na verdade tem vários temas que nunca são cobrados, ou que são cobrados uma vez na vida, outra na morte. E, no entanto, você tem uma série de temas que sempre estão presentes. Então, quando você vai fazendo esse filtro, pegando essas provas anteriores, conhecendo a banca, você consegue dar ênfase àquilo que é mais importante para o seu concurso. Então, não tenho a menor dúvida de que a primeira dica, e isso vale para todo mundo, é conhece a banca. Conhece a banca e conhece, portanto, o seu desafio. Conhece a forma como tem sido cobrado aquelas questões. Para aqueles que vão fazer, sobretudo, e aí permita-me focar um pouquinho naqueles que vão fazer para a área jurídica, e que aí muitas vezes o nome dos membros da banca é divulgado. É muito bom você conhecer os membros da banca também. Então vê o que é que eles já produziram. Você vai fazer o concurso para a magistratura e o membro da banca é o desembargador ali do tribunal, então como é que estão os votos dele? Então pega a jurisprudência daquele tribunal também, procura conhecer um pouquinho sobre o membro da banca, quais são os temas que são de seu interesse. É evidente que aquele tema que ele tem julgado, que ele tem escrito, que ele tem pesquisado, é claro que é um tema que é propenso a cair, por exemplo, em uma prova subjetiva, em uma prova de sentença. Então, meus amigos, a regra é conhece a banca, procura conhecer a banca. Isso é muito importante. O segundo tópico que me parece muito importante e que também é genérico, vale para todo mundo, é o tópico relacionado ao seu ambiente de estudo. Olha, isso posso aqui estar dizendo o óbvio, mas dizer o óbvio também é necessário. É muito importante que você procure um ambiente adequado de estudo. A gente vê isso hoje, né? Eu tenho contato com uma série de pessoas que estão fazendo concursos públicos, até pelas aulas, pelos livros, né? Que tem um público muito forte, né? Entre os concurseiros, e permita-me o neologismo, concurseiro. E a gente percebe o crescimento do mercado de salas de estudo para concurso, os concurseiros lotando as bibliotecas das faculdades, as bibliotecas públicas. É muito importante realmente que você tenha um ambiente adequado para estudo. Isso muitas vezes a gente não tem dentro de casa. Quem não mora sozinho é muito difícil você ter esse ambiente, né? Porque outras pessoas, barulho, bagunça e o que é pior, aquela sensação muitas vezes dos seus familiares de que você está disponível porque você, aspas, só está estudando. Isso é para arrebentar com toda a programação do concurseiro. Você está lá estudando, você se programou para estudar aqueles temas, e aí chega lá e chega o parente, você só está estudando, então me ajuda, vamos ali no mercado. Veja, então é muito interessante que você tenha o seu ambiente de estudo e isso realmente vai otimizar muito o seu trabalho.
Uma terceira dica, ainda dentro dessa perspectiva das dicas genéricas, e isso vale para todo mundo, constantes revisões. Essa dica é absolutamente fundamental, constantes revisões. E é impressionante como eu conheço concurseiros muito estudiosos e que pecam absurdamente por não fazerem revisões. E aí ainda chegam para mim ou para outras pessoas que passaram em concurso e dizem: como é que você tem essa memória e conseguiu lembrar? Eu estudei o mês passado, hoje eu já não lembro de nada. Mas é claro que não vai lembrar. Não que não vá lembrar de nada, é claro que você vai lembrar de muita coisa. Mas é evidente que aquilo que você estudou há um mês, você não vai lembrar com a mesma vivacidade daquilo que você estudou ontem. A nossa memória vai se perdendo. E aqueles que passarem em concurso, não é porque eles têm uma memória mais privilegiada do que outros, não. É porque eles adotam essa estratégia de fazer as revisões constantemente. Não tem fórmula mágica. É trabalho, e é trabalho com estratégia. Se você vai estudando e vai fazendo revisões, você não vai perdendo aquilo que você vem estudando. Mas fazer revisões é fundamental, não adianta você estudar um cabedal imenso de temas e não fazer a revisão. E eu conheço muita gente muito bem preparada que se dá mal na prova por conta disso. A pessoa quer vencer o edital, quer zerar o edital, quer acabar com o edital, e ele vai estudando, até o último dia ele está estudando um assunto novo, só que ele não revisou nada. Aí aquele sujeito que estudou 70% do edital, mas vem revisando, faz uma prova muito melhor do que ele. Porque estudou menos temas, só que está muito mais claro para ele na memória. E aquele que estudou uma quantidade maior de assuntos e não revisou, chega na prova e não lembra. Fica com aquela ideia de que eu já li isso, eu sei isso, mas não lembra. Porque a quantidade de assuntos estudados é muito importante, né? Mas a quantidade de assuntos estudados sem a revisão não vai fazer você ir para frente. Então, revisar é fundamental. Aqueles que passaram não é porque tem memória privilegiada, não, é porque eles estudaram fazendo essas constantes revisões, e isso é muito importante mesmo. Bom, meus amigos, eu dizia que eu teria 5 dicas, e essas 3 genéricas mesmo, valendo para todo mundo: conhecer a banca, encontrar um local adequado de estudo e fazer essas revisões constantes. As outras 2 são um pouco mais específicas mesmo. A quarta, eu digo que é mais específica porque aí entra aquela questão do quê do personalíssimo, né? Me parece que é uma dica muito válida para a imensa maioria, mas talvez não funcione com todo mundo, que é o seguinte: não procure estudar por quantidade de horas. Não estuda por tempo, estuda por meta. É muito mais produtivo você estudar por meta do que por quantidade de tempo. E sempre me perguntam isso: quantas horas você estudava por dia? Eu sempre dizia o tempo que eu tinha disponível. Só que o primeiro concurso que eu fiz, eu estava na faculdade ainda, estava na graduação. Então, toda a minha carreira de concurseiro, eu digo carreira mesmo porque para mim é uma profissão, então todo o meu tempo estudando para concurso foi um tempo estudando para concurso e trabalhando. Então, eu nunca tive uma grande disponibilidade de tempo, mas eu estudava por meta e otimizava muito o meu tempo. Então, eu trabalhava o dia todo, mas eu estudava à noite, eu estudava finais de semana, eu tirava férias para estudar. Evidentemente tinha que ter vida social também, porque se você não equilibrar as coisas, você acaba adoecendo. Mas é muito importante que você estude por metas, porque aí eu conhecia colegas de faculdade, amigos próximos que não estavam trabalhando e aí tinha o dia inteiro para estudar. E não rendia tanto quanto eu estava rendendo em determinado momento. Por quê? Porque a quantidade de tempo disponível, a quantidade de horas, aspas, estudadas, não significa qualidade de estudo. Às vezes você diz assim: hoje eu estudei o dia todo. Mas quando você vai espremer o que você estudou de verdade, estudei 8 horas. Mais 8 horas que eu estou estudando no quarto de minha casa, aí eu levanto para ir à geladeira, passo pela sala, tem alguém assistindo TV, eu paro ali, quando eu me dou conta já perdi 1 hora ali vendo besteira na TV. Parei para abrir o WhatsApp e estou há meia hora olhando besteira ali na internet. Então, muito mais importante do que a quantidade de horas estudadas é a qualidade de estudo. Por isso me parece muito mais interessante o estudo por meta. Até porque a quantidade de horas, aí então naquele dia em que eu me forço a estudar 4 horas por dia, mas eu vou naquela enrolação só mesmo para cumprir tabela e fingir que estou estudando, fingir para mim mesmo. Então é muito mais interessante quando você estabelece metas de estudo e procura cumprir estas metas. Agora, não se desespere quando você não consegue cumprir a meta.
E é por isso que é muito interessante você não estabelecer metas muito curtas. Eu estabeleço uma meta diária. Hoje eu vou estudar tais temas. Só que hoje aconteceu um imprevisto que eu preciso ficar o dia todo na rua. Eu não vou ter como cumprir, eu vou me desesperar e aí joguei fora toda a minha programação. Então procure estabelecer metas não tão curtas. Mas também não estabelece metas muito longas. Se eu estabelecer meta para um semestre inteiro, eu vou achar que eu tenho muito tempo disponível e vou enrolando. Então, metas medianas que você possa cumprir, e aí o dia que você não pode, você compensa no dia seguinte e por aí vai. E a quinta dica, meus amigos, eu dizia, né, 3 dicas mais genéricas, né? A primeira que foi conhecer a banca, a segunda que foi o local de estudo, o ambiente de estudo adequado, e a terceira das revisões. A quarta eu dizia mais específica, aí vai de cada um, me parece que o estudo por meta é muito mais produtivo, mas aí você vê o que é que se adequa à sua realidade, ao seu gosto pessoal. E a quinta, que eu diria que é mais específica, porque aí é uma dica mais voltada para aqueles que estão estudando para a área jurídica, tá? As demais valem para qualquer estudo, para qualquer tipo de concurso. Mas a quinta é mais para a área jurídica mesmo, por isso que eu dizia que era mais específica, que é: não se esqueça de estudar muita jurisprudência. Para os concursos da carreira jurídica, conhecer a jurisprudência é muito importante. Então, estuda aí informativo, estuda a súmula, porque isso é extremamente importante, muito importante mesmo. Meus amigos, manda aqui seus comentários, manda suas sugestões. Se gostou do tema, comenta. Se não gostou, comenta também. Agora, se não gostou, comenta e traz uma sugestão para os próximos, porque a gente ainda vai gravar outras dicas de estudo aqui. Então fica acompanhando nosso canal. Foi um prazer, fica com Deus, até a próxima.